Oi, gente! Meu nome é Patrícia. O vídeo de hoje é dentro do eixo Nutrir e Reconstruir, onde o foco é para a gente dar atenção para o nosso corpo, abrir espaço para cuidar dele. A gente vai dar uma atenção para a nossa coluna vertebral. Vamos trabalhar a mobilidade da coluna, abrir espaço entre as nossas vértebras, trabalhar a nossa respiração e também fazer a energia vital circular. A nossa coluna vertebral, ela é composta por 33 vértebras, sendo que 5 vértebras são cervicais, 12 vértebras são torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais, que compõem o osso sacro, são fundidas, e o cóccix, cerca de 4 vértebras, fundidas também. Voltando para as nossas vértebras cervicais, esse é o Atlas, é a primeira vértebra cervical e ela sustenta a base do crânio. Base do crânio, esse osso, que chama osso occipital. A segunda vértebra da cervical chama axis e ela possui um dente que se articula com a primeira vértebra, com o Atlas, e juntas elas permitem que a coluna se articule com a base do crânio, com o osso occipital, possibilitando os movimentos da cabeça. Outra vértebra que eu gostaria de apontar da cervical é a sétima, porque ela é perceptível ao toque, a gente consegue sentir ela. Ela fica nessa altura, como se fosse o final do pescoço. E também o osso sacro, é um osso muito fácil de perceber ao tocar nele. Eu falo bastante dele nas aulas, então é importante a gente identificar. A nossa coluna, ela tem curvaturas naturais, como vocês podem observar. A gente vai começar com um exercício de imaginação. Vamos então colocar nossa mão na nossa frente e a gente vai ondular a nossa mão. Pode olhar para ela e a gente imagina que esse movimento de ondulação está acontecendo na nossa coluna. Troca a mão, experimenta com a outra mão. Imagina que as nossas vértebras estão ondulando. Para seguir com esse exercício de imaginação, a gente vai se posicionar em pé, com as pernas paralelas, uma postura confortável. Inspira, respira. Pernas paralelas na largura do quadril. Se quiser, pode abrir um pouquinho os pés. E a gente vai fechar os olhos e eu vou conduzir essa prática de imaginação, uma prática curta, então não pense que vocês vão ficar de olhos fechados por um longo tempo, só para vocês saberem. Vocês vão seguindo essa condução que eu vou fazer com a minha voz. Não abrem os olhos porque não vai ter nenhuma imagem para vocês copiarem, ou uma imagem que oriente vocês, então não tem certo, não tem errado, apenas sigam as orientações da minha voz e o que vocês fizerem tá certo. Então se posicionem, como eu fiz anteriormente, numa posição confortável, em pé, com as pernas da largura do quadril.
Então a gente vai fechar os nossos olhos. A gente vai começar mapeando e escaneando a nossa coluna. Vamos imaginar a primeira vértebra, o Atlas, e a última vértebra, o cóccix. Imagina o tamanho dessa coluna, o comprimento que ela tem. Muito sutilmente, a gente vai fazer um movimento de sim, bem sutil, quase imperceptível, acionando então as duas primeiras vértebras da nossa cervical. A gente vai começar a experimentar um movimento de não, ainda sutil, quase imperceptível, dando atenção para essas duas vértebras. Retorna o movimento para o centro e a gente vai incluir a terceira, a quarta, a quinta vértebra cervical, ampliando esse movimento de sim. Então, um pouco maior do que a gente fez anteriormente. Retorna para o centro e experimenta o movimento de não, com amplitude um pouco maior. Retorna para o centro. Vamos incluir a sexta e a sétima cervical no movimento de sim, mas quase encostando o nosso queixo no peito. E voltamos ao centro, experimentamos o movimento de não. Como se eu estivesse olhando para os lados. Retorna ao centro. E agora eu vou inspirar profundamente e expirar. Experimentando movimentar as minhas vértebras torácicas. Mais uma vez, inspira profundo e expira. Nesse movimento da respiração, eu vou tentar ampliar o que a minha coluna já faz naturalmente. Então, eu vou ampliar o movimento, vou deixar a respiração reverberar o meu movimento, para eu movimentar e experimentar essas vértebras torácicas. Isso nos sugere quase um movimento ondular. Agora eu vou experimentar ondular levemente as minhas vértebras lombares. Experimenta essa imagem, não tem certo, não tem errado. Como que eu ondulo as minhas vértebras lombares? Vou incluir nessa ondulação o meu osso sacro e o meu cóccix. E eu vou imaginar que as minhas vértebras estão se movimentando do mesmo jeito que a gente experimentou com as nossas mãos no início do exercício. Então, como seria eu fazer a mesma coisa que as minhas mãos estavam fazendo, só que com as minhas vértebras, de uma maneira sutil, de uma maneira que eu consiga curtir essa onda, esse movimento. Então, eu incluo o cóccix, o sacro,
as minhas vértebras lombares, as minhas vértebras torácicas e as minhas vértebras cervicais. Vou ampliar um pouco esse movimento, ainda numa velocidade pequena. E vou cessando esse movimento lentamente. Vou abrir os meus olhos e vou perceber essa sensação de ter mobilizado a minha coluna. Agora, depois de toda essa imersão, a gente vai finalizar fazendo um exercício inspirado numa prática do Tai Chi Pai Lin. Coloco a referência na descrição do vídeo. Vamos seguir mobilizando, aquecendo e circulando a energia vital através da nossa coluna. A respiração, ela acompanha durante todo o exercício. Então, eu vou inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Eu posso emitir um som, um leve som na expiração, e a intenção é como se eu estivesse despejando o ar que está dentro dos meus pulmões no ar que está no espaço. Eu vou mostrar o exercício de frente e de lado para vocês terem uma noção de como é o desenho dele, e a gente vai repetir ele por 9 vezes seguidas. Você abre os seus pés para além da largura do seu quadril. As mãos vão se posicionar no nosso sacro. Vou colocar uma palma da mão, a outra. Vou começar inspirando. E ondulo a minha coluna. Inspiro na ondulação. Expiro na flexão das costas. De lado. Inspiro.